O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No dia de hoje, reunidos de tantos lugares, encontramos-nos ao redor da palavra para dela nos alimentar e também, óbvio, nos alimentar da riqueza que é o maior bem que nós temos, a presença de nosso Senhor na Eucaristia. Hoje, de modo bem particular, a fim de que nós possamos realmente compreender o que significa fazer bem todas as coisas, gostaria de ser objetivo e bem direto, a partir do capítulo 3, versículos 1 a 8 do livro do Gênesis, que se desdobra numa imagem extremamente singular no Evangelho que acabamos de ouvir, do pequeno trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Eu espero que, à luz disso, alguma coisa nós possamos tirar para o nosso dia a dia. E o porquê? É oferecido, mas é a escolha de cada um acolher e assumir aquilo que a palavra indica como horizonte. Ninguém é obrigado, porém todos são convidados. Estamos na saga de Gênesis. E como bem dito, a serpente, o mais astuto de todos os animais do campo, ela subverte, ela altera a forma com que pode-se olhar para o paraíso e para aquilo que o paraíso significa. Um lugar de plena comunhão com o nosso Deus, o lugar onde existe a plena felicidade. Somos nós olhando para o Senhor e o Senhor olhando para nós e nos identificando e nos construindo ao longo da história através de um processo de não só de escuta, mas também de compromisso, de renovação do laço estabelecido com Ele, que se desdobra no laço estabelecido com todos os outros. Como que uma forma de olhar as coisas pode fazer grande diferença? E aí, me permitam voltar à reflexão que ontem nós tivemos na celebração das 3 horas, em que eu disse: o homem é criado, logo depois, no capítulo 2, no segundo relato da criação, ele também, de seu lado, é tirado a mulher, no sinal de que o homem não consegue identificar-se e construir-se sozinho. Nós precisamos de outro que nos ajude, inclusive a nos compreender como gente, para que
o nosso modo de ver a vida, as pessoas e as coisas não seja absolutizado. Mas vejam que artimanha, que coisa. A serpente, símbolo do mal, daquilo que tenta desvirtuar tudo, diz: é verdade que vocês só não podem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? É verdade que só dela vocês não podem comer? E inclusive é uma reflexão que eu me lembro ainda antes do seminário que Padre Léo fez num acampamento em Cachoeira Paulista. E o Senhor havia dito: você pode comer de tudo, você pode experimentar e tocar em tudo. Não toque nesse ponto, mas tudo você pode. Agora é o contrário. Você não pode tocar nisso. A primeira coisa que se escuta é: não pode tocar no fruto do conhecimento do bem e do mal, que na verdade é uma atribuição de conhecer o bem e o mal, a profundidade de todas as coisas é do próprio Senhor, nosso Deus. Me lembro da reflexão de terça-feira, da parte da manhã, às 9 horas. Terça não, quarta. O homem então volta-se para o conhecimento, volta-se para possuir aquele fruto que não lhe era permitido e, por fim, ele se esconde do seu Senhor. Ao ouvir os passos de seu Senhor, ele se esconde. A sua escuta agora está atrelada à sua culpa, ao seu sentimento de culpa, ao seu rompimento com o seu Senhor. E ele se esconde. Se nós acompanharmos bem a liturgia ao longo desses dias, veremos o que isso vai se dar mais à frente. Agora nós temos uma outra cena de Marcos. Um homem que é surdo e que fala com dificuldade. E pedem que Jesus lhe imponha as mãos. O primeiro homem fez-se surdo porque ele escolheu não escutar o que o seu Senhor lhe havia dito. Este homem é surdo e fala com dificuldade. O primeiro homem surdo enxergava as coisas e via a si mesmo com vergonha. E com vergonha, não sei se já tentaram falar de vocês quando estão com vergonha. Já viram como é difícil? A gente não consegue explicar. A criança, quando faz alguma coisa errada, ela não olha e ela fica assim. É porque é igual subindo aqui, eu e Rômulo estávamos conversando, tadinho, o modo de enxergar as coisas de um modo equivocado faz com que trilhe caminhos tão tristes, não é verdade? Às vezes, quando a gente não enxerga as coisas bem, em nós, nos outros, não sabemos falar adequadamente. Esse homem é a imagem do ser humano que se perdeu nas suas escolhas, rompeu com o seu Senhor, não escuta bem, não escuta e não fala bem. Aquele que tinha se tornado ou se feito surdo, agora chega frente a frente àquele que realmente lhe dá a palavra para compreender a vida e saber de si e da história. No encontro, como que num ato de recriação, tem os seus ouvidos tocados e sua língua
também tocada com a saliva, seu ouvido se abre, para que escute bem e fale bem. Escute bem ao seu Senhor para falar bem do próprio Senhor, de si, dos outros e da história. Bem sinteticamente, no tempo presente, na atual conjuntura, como humanidade, como igreja, como comunidades, como família, como funcionários, como voluntários, como estudantes. A dificuldade de escutar com profundidade e atenção as pessoas e as circunstâncias faz com que nós tomemos medidas inadequadas que podem, inclusive, ocasionar prejuízos seríssimos à vida. Uma escuta inadequada. Uma escuta inadequada pode fazer com que nós julguemos alguém e o condenemos a uma prisão sem ter culpa. Uma escuta inadequada pode fazer com que uma mulher arrepie os cabelos, fique possuída por um espírito de porco e brigue com o seu marido e seus filhos sem nenhum motivo. O jeito inadequado de escutar a própria casa pode fazer com que um homem se torne tão violento e seja realmente a expressão daquilo que nenhum ser humano deveria ser. Fonte de agressão, de descaso, de desrespeito. Um estudante que não escuta bem, não aprende bem, e lá na frente não saberá dar respostas adequadas, na profissão, na vida, em qualquer lugar. Quem não escuta bem a palavra e a nosso Senhor, corre um grave, sério e praticamente em 99% de chance, corre o grave risco de não só falar mal do seu Senhor, prejudicar aos outros que o buscam e também afastar-se daquele que, quando nos colocamos à sua frente, toca os nossos ouvidos, nossa língua e diz: abre-te. E esse gesto é interessante. Os ouvidos e a língua com uma única palavra. Talvez seja justamente, parafraseando aquilo que tem uma música tão bonita, o coração não fala daquilo que está cheio, e o que enche o coração não passa pelos ouvidos ou pela escuta? Como estamos escutando para podermos bem seguir e fazer a vontade dele? Como estamos escutando para entender o que ele diz e viver cada dia com aquilo que a gente deseja? Ser feliz. Confiantes ao Senhor da vida, apresentemos nossas preces.